quase impossibilidade de reagir de forma única. E a tal vocação que o Miguel Real aqui referiu e repetiu, todos nós certamente também acreditamos que temos uma vocação. Há que criar as condições, melhor dizendo, há que aproveitar as oportunidades para que essa vocação se realize. E essa vocação, como já foi também referido por outros oradores anteriores, tem que ver fundamentalmente também com a atitude humanística e universal dos portugueses. Aqui possivelmente reside uma enormíssima diferença e aquilo que o Agostinho da Silva chamava os defeitos e as virtudes são as coisas que gostamos ou as coisas que não gostamos. Neste caso particular, eu acho que os portugueses possivelmente têm esta vocação e têm uma bandeira humanística que, independentemente dos erros que a história mostra, e os factos não são para esquecer, são para nós corrigirmos o andamento, nós temos a possibilidade de, mais uma vez, neste mundo, e de acordo com o Miguel Real, que futuramente esta sala, esta audiência, seja cada vez mais plural, cada vez mais multiétnica, cada vez mais diversa, porque é exatamente na convergência dos interesses diversos que reside uma possível solução para maior harmonia e maior paz no mundo. E aí, possivelmente, os portugueses têm essa vocação. Mas eu iria passar a palavra ao último orador de hoje para fazer as conclusões, que é o amigo Manuel Ferreira Patrício, que, para além do mais, além de todas as virtudes que tem, é bom homem, é culto, é sensível, é um melómano e sabe como ninguém cantar e orientar o canto. E nada melhor do que o professor Manuel Ferreira Patrício para encerrar o painel das comunicações de conclusões com uma melodia que certamente nos irá agradar. Não posso cantar, vou cantar a assistir a voz. E não se importa também que eu volte. Eu estou uma vez abaixo, porque é o seguinte, ainda fico mais baixo se estiver sentado. Aliás, quem me conhece como professor sabe que eu sempre trabalhei de pé, não é verdade? Aliás, com pouco sentido que a discussão pode ter. Começo por agradecer, digamos, estar aqui neste momento, não é? E em particular ao professor Renato Epifânio, que foi quem me dirigiu o convite lá para a minha terra, para a minha aldeia, como é Portugal de Montagil, não é? E eu cá estou, não é? Mas cheguei durante a manhã, não foi possível, mas estive cá toda a tarde. Quero, de facto, apresentar os meus cumprimentos a todos, em particular à mesa, sem nomear ninguém, porque não é necessário, estão à vista de todos, não é? E quero, digamos, começar a dizer porque é que eu estou. Porque fui convidado, sim, mas podia não ter aceitado o convite e tinha bons argumentos para apresentar ao professor Renato Epifânio, não é? Bons até para mim próprio, eles eram bons, eram convincentes. Mas eu vim aqui porque eu quero continuar a participar neste processo, neste movimento, com a humildade com que posso fazer e com que eu tenho feito e com que certamente continuarei a fazê-lo, e quero aprender. E devo dizer que realmente, quando cheguei, pedi imediatamente o programa, não o conhecia, mas verifiquei que tinha perdido uma manhã belíssima, mas ia apanhar ainda uma tarde bem cheia e, de facto, gostei imenso daquilo que eu vi. Com particular realce no que diz respeito à educação, à cultura, ao economia em geral, mas também não esqueça do Agostinho da Silva, que achava que, antes de mais nada, nós precisamos de comer. E os povos lusófonos precisam de comer. Portanto, nós temos que nos preocupar também com os aspectos materiais, e foi muito bom que o Sr. José Almeida, querido amigo e que eu muito admirado há muito tempo, não é? Tenha referido no final qualquer coisa que me parece ser muito importante e que eu até, digamos, referirei muito brevemente. Portanto, de facto, penso que aprendi muito durante toda a minha pequena, breve participação neste congresso e, por conseguinte, valeu a pena ter vindo cá e mesmo na pequena parte em que foi possível fazê-lo, não é? Suponho que a CTLP precisa, de facto, continuar a construir-se em consciência, sabendo quem é, sabendo quais são as suas raízes, sabendo qual é a sua vocação, para usar a palavra que tem estado a ser utilizada, não tem estado a ser utilizada uma outra, que eu sou muito sensível, que é um apelo. No fundo, vocação, vem do latim vocar, como sabemos, quer dizer chamar, apelar. E, portanto, somos feitos de apelos. E a história de Portugal explica-se talvez muito, inclusive a história dos descobrimentos, a gesta dos descobrimentos portugueses lusófonos
que a certa altura se tornaram e assim continuam a ser, foram-nos feitos apelos a que nós fomos respondendo, melhor ou pior, provavelmente respondemos muitas vezes mal, mas suficientemente bem para que tenhamos aqui atrás de nós o Luís Camões, que é sem dúvida um dos grandes criadores da humanidade. Um homem absolutamente extraordinário. Fernando Pessoa, que não está aqui, mas poderia estar, um dia venha ainda estar, não é? Foi de facto um homem que, vivendo apenas 47 anos, como sabem, deixou uma obra absolutamente extraordinária, uma construção da língua portuguesa, talvez a única que dá mesmo passo em frente relativamente à construção extraordinária que foi a de Luís Camões. Eu tenho que falar sobre o Mário Lusofonia no próximo dia 23, na Faculdade da Universidade do Porto, coisa que o professor Rato Pifano sabe perfeitamente, não é? E, portanto, eu tenho refletido sobre estes dois tópicos, o Mário Lusofonia, nas últimas semanas, não é? De modo que tenho justamente pensado em algo que o professor agora a falar. Ora bem, eu fui tomando aristotelicamente os tópicos, os tópicos, rapidamente, com as canetas xerográficas que não estão lá, porque sei que a todo momento ela pode ser necessária. O Fernando Pessoa também nos ensina isso, não é? Ele estava no café em qualquer lado, tinha sempre um papel qualquer, ou arranjavam, e tinha uma caneta qualquer, ou arranjavam, não é? Para ele ir escrevendo, e depois escrevia a máquina, como sabem, coisa que eu tenho tido sempre dificuldade em fazer, mas vou fazendo. Agora até tenho um iPad, não é? Portanto, nessa terceira ou quarta idade é que já é bom. Ora bem, e ao chegar aqui, ao ouvir o Sr. Secretário de Estado, e depois o Sr. Professor João Salgueiro, no fundo, também se referiu a isso. O problema, embora não tenha mencionado especificamente na ligação com o seu discurso, Sr. Secretário de Estado, que é o problema dos perigos que, no fim de contas, nos ameaçam a todos neste momento, dos desafios com que estamos confrontados, alguns dos quais são extremamente perigosos e têm que ver com a referência que o Dr. João Salgueiro fez à Conferência de Madrid. Na verdade, todos nós conhecemos. É que não nos podemos esquecer que o Tratado de Lisboa refere-se ao mar, refere-se ao oceano, à plataforma continental, tudo isso. E, digamos, provavelmente alienou, digamos, poder de Portugal relativamente, digamos, a essa realidade, não é? Isso é muito perigoso para nós e julgo que convém, antes de mais nada, conhecê-lo, porque ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. Ninguém diz exatamente qual é a cláusula em que a certa altura é feita referência relativamente à plataforma continental portuguesa, aos territórios, digamos, marítimos, não é? Que nós agora falamos deles como se fossem garantidamente nossos, não são. O Dr. João Salgueiro, muito, digamos, sabiamente, não é? Fez uma certa referência a esse facto, mas nós assumimos compromissos do Tratado de Lisboa, que eu penso que vale a pena a CPLP estudar. Julgo que é um documento básico que nós temos que ter em conta, além de outros documentos, de outras decisões europeias que foram mencionadas, evidentemente, no seu Secretário de Estado. E isto tem tudo que ver com a grande preocupação que o Dr. João Salgueiro também manifestou a certa altura, muito ao futuro. Eu sou um homem, sou o Presidente da Direção da Associação Maranos, como sabem, está sentado na divulgação da vida e da obra das ciências pessoais, mas não sou um saudosista. A minha saudade, e eu escrevi muitas vezes, e até agora, quando o Luís Sardella, quando fez um ensaio sobre Teixeira de Pascoais como um grande pedagogo e um grande educador português, eu tenho fundamentalmente a saudade do futuro. E penso que a saudade portuguesa típica, verídica, autêntica, também era, no fundo de Pascoais, é a saudade do futuro. Portanto, eu desejo um futuro que corresponda aos nossos maiores anseios, aos nossos mais justos e melhores anseios. De modo que é em nome do futuro, o futuro que se falou do Dr. João Salgueiro, que falou evidentemente dos seus secretários, sabe, se estivermos a falar de todos, que eu faço esta alerta. Vamos estudar melhor todos os compromissos que nós realmente já assumimos a partir do Tratado de Lisboa em relação ao mar, em relação ao oceano, para saber exatamente como é que devemos pisar o chão e que chão é que estamos realmente a pisar. É uma recomendação que eu faço. E sei que já sei perfeitamente onde é que eu estou a querer chegar, que o Dr. João Salgueiro também o sabe, como aliás eu percebi perfeitamente da sua intervenção, não é? Ainda que ela tenha sido feita de uma forma razoavelmente crítica, mas quer dizer, eu entendi perfeitamente onde queria chegar. Eu quero fazer finalmente uma saudação toda a CPLP, a todos os presentes,
E se não se importa, eu peço licença para lembrar o grande poema da lusofonia que é o Marco Português do Fernando Pessoa. Tenho aqui um aluno da Academia das Ciências que já cantou comigo uma peça que eu fiz sobre o Marco Português, portanto, que é uma espécie quase nacional à minha maneira de montagileira, como eu ouvia dizer quando era criança lá aos meus concidadãos, lusófonos também, naturalmente, falavam o português que podiam, que é sempre o que nós podemos de qualquer maneira falar, pedindo licença para que não interpretem mal a referência a Portugal no poema. Se a gente vai, a certa altura, lembrar esse poema de Fernando Pessoa, não pode deixar de falar em Portugal. O próprio poema se chama Mar Português, até sem respeito por nenhuma conjuntura. Como sabem, Mar Português com Z, é como está escrito na edição original do Fernando Pessoa. Aliás, ele depois não leu a mensagem, porque a mensagem estava escrita mesmo com outras letras, com a letra gótica, com a letra... É diferente do que nós vemos, não é? O Fernando Pessoa fez tudo propositadamente, naturalmente. Então lembro-vos do Mar Português, pensando sempre que estou a falar do mar lusófono. Eu não estou a falar de Portugal, estou a falar de nós. Nós, aquela entidade que hoje achamos que vai estar na base do nosso sonho, do nosso projeto, do desenvolvimento lusófono, da construção da lusofonia. Ao mar salgado. Quando só não canto, porque chama o Dr. Luís para cantar comigo, eu não tenho voz para isso, já estou na tal quase da idade, não é? Ou terceira idade, pelo qualquer coisa, não é? E portanto convém ser realista. Ao mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos embronzaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso ao mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do lugador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo do abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa, grande cidadão do povo. Saber não sabíamos se suspeitava, mas não estava tão seguro que o divino inspirasse tanto nesta improvisação, mas certamente que o acompanha porque é bom homem e merece. E todos nós ficámos gratificados por este dom que ele tem e que nos obsequiou para concluir este congresso segundo e que, com os votos, primeiro, de uma enormíssima alegria de finalmente temos a noiva de Portugal e a Margarida conosco. É o casamento do Agostinho, professor da Saúde. Há muito vaticinado e que hoje estamos aqui a testemunhar como um dia enorme na vida. Numa quarta-feira santa, nós temos a Galiza conosco. Finalmente, a noiva chegou a Portugal. Por outro lado, com enorme esperança que a juventude, como Delmar e muitíssimo bem enunciou, é o futuro de sempre de tudo, mas muito particularmente deve ser a enormíssima e imediata aposta da lusofonia em termos de investimento e de vocação. O que gostaríamos todos, certamente, num próximo congresso lusófono de cidadania lusófona, independentemente da geografia e das coordenadas onde ele ocorrer, é que ele seja muito diverso, seja muito plural, mas certamente que terá enorme cumplicidade, porque tem certamente uma dose de afeto que ultrapassa a racionalidade, a razão pela qual tenho dificuldade em escrever melhor, porquanto sou lusófono e hoje tive uma enormíssima alegria também de ter o filho meu, santomense, aqui a vos comunicar e que fiquei imensamente orgulhoso de verificar e constatar que ele foi muito sábio na oração que aqui preferiu e foi totalmente sem minha ajuda. Estamos todos de parabéns e a lusofonia também. Muito obrigado por no próximo às 20 horas temos o jantar.
concerto que seguramente será na